Olá, começa agora o Rádio Jornal Inclusão, que traz para você informações sobre acessibilidade, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo é estimular a inclusão social e digital, divulgando matérias atualizadas sobre produtos e serviços que contribuem para a vida de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e da terceira idade. Jornal Inclusão. Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, 7 de abril de 2015, programa número 497. Um bom dia para você que nos acompanha a partir de agora. Bom dia, Natália Ponce! Quais são os destaques de hoje? Bom dia, Fernando Negrão. Hoje vamos falar sobre um casamento em Libras que foi realizado no Amapá. E conheça a história da bailarina que é cadeirante. E mãe de criança cadeirante denuncia desrespeito em cinema de Belém. Jornal Inclusão Brasil. Inclusão. Noivos surdos têm cerimônia de casamento em Libras, no Amapá. O casal Tomé Júnior e Suelene Souza, os dois com deficiência auditiva, realizaram o sonho de se casar numa cerimônia celebrada em Libras, a língua brasileira de sinais, por um padre também surdo. O casamento foi no mês passado, em uma igreja na capital. A bênção pelo sacerdote do Paraná foi uma surpresa aos noivos organizada pelos amigos. Tomé contou que ter o casamento celebrado por um padre surdo era um sonho. Ele e Suelene ficaram noivos em janeiro deste ano e se conheceram durante um curso de Libras. O casamento foi marcado depois que ela ficou grávida. O noivo disse que chegou a conhecer através da internet o sacerdote curitibano Wilson Kizaia, que também é deficiente auditivo. Ele conta que tentou levar o padre para Macapá para a celebração do casamento, mas o sacerdote, conhecido por abençoar a união de surdos pelo país, informou que não poderia comparecer por conta de compromissos paroquiais. Suelene disse que ficou triste pelo noivo. Mesmo assim, a família marcou o casamento na igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Pacoval, zona norte de Macapá. A cerimônia seria celebrada por outro padre. O que os noivos não sabiam era que um grupo de amigos do casal preparava uma surpresa para o dia do matrimônio. Eles haviam comprado as passagens aéreas para o padre, que iria aparecer de surpresa na igreja. A ideia foi do coordenador da Pastoral do Surdo, Gabriel Cordeiro, que também é amigo do casal. Ele disse que se viu na obrigação de realizar o sonho dos noivos. O seminarista Wendel Chaves do Pará também ajudou com a surpresa. Ele anunciou momentos antes do casamento iniciar que o padre que faria a celebração não compareceria e que, portanto, a cerimônia deveria ser remarcada. Após comunicar aos noivos que não teria mais casamento, o seminarista pediu que os dois olhassem para trás para que eles pudessem ver o padre Wilson entrando pela porta. A emoção foi incontrolável. História de superação. Conheça a história de bailarina que é cadeirante. O sorriso no rosto se tornou característica marcante da mineira Camila Pilares. Apesar de não conseguir andar, ela sempre acreditou nos sonhos e foi deixando um a um os limites pelos caminhos que passava. Hoje ela é bailarina, atleta paralímpica e uma mulher que não abandona a vaidade, se sentir bem e bonita. A mineira nasceu com uma anomalia conhecida como espinha bífida, que afeta a coluna. Ela não teve a oportunidade de dar os primeiros passos e, desde pequena, a cadeira de rodas é a companheira dela. Mesmo com a deficiência, Camila não se considera inferior em nada. Pelo contrário, diz ser uma batalhadora, alguém que corre atrás de tudo o que deseja. A jovem afirma que é uma grande mulher e que desconhece limitações. Sobre o balé, a mineira relatou que o amor pela dança veio há 10 anos. Ela conta que começou a dançar desde o ventre e em seguida se apaixonou por ser bailarina. Segundo ela, os movimentos dos membros superiores são perfeitamente normais. Além de dançar, Camila é uma boa jogadora de xadrez e o checkmate também faz parte da felicidade diária dela. A mineira ainda é apaixonada por música, viciada na família e num lápis e blush. A jovem não é muito de falar de coisas negativas nem das dificuldades. Sobre os assuntos, ela apenas faz um breve comentário, dizendo que foi discriminada quando embarcava em um ônibus com a mãe e a irmã. Para ela, não há diferença entre menor e maior dificuldade. Camila concluiu dizendo que está apaixonada, mas não quis revelar o nome do rapaz que ganhou o coração dela. Dos sonhos que tem, conhecer a Disney ainda está no topo, seguido pelo de conseguir conquistar o primeiro lugar na seleção brasileira de halterofilismo, modalidade que pratica há mais de um ano. Deficiente ciente. Mãe de criança cadeirante denuncia desrespeito em cinema de Belém.
A mãe denuncia o desrespeito aos direitos do filho em um cinema de um shopping em Belém. No último final de semana, o menino de 8 anos, que usa cadeira de rodas, não conseguiu assistir a um filme junto com a mãe, porque o assento que é reservado para deficientes físicos já estaria ocupado por outra pessoa que não seria deficiente. Em nota, a rede de cinema Cinépolis informou que o cadeirante tem prioridade, mas chegando com antecedência, como todos os clientes, e que não consegue reservar o assento 10 minutos antes da sessão. Quando mãe e filho foram até o guichê de ingressos para tentar assistir a um filme meia hora antes do início da sessão, eles pediram pelas vagas de prioridade, mas foram informados que a sessão estava lotada. A confusão durou mais de meia hora, tudo na frente da criança, que nasceu com uma má formação congênita e não tem o movimento das pernas. Uma lei federal do ano 2000 obriga estabelecimentos de entretenimento, como cinemas, a ter adaptações para receber o público com deficiência. Em 2004, a lei foi regulamentada por um decreto. Depois da confusão, Gisele desistiu de assistir ao filme. Ela conta que tem que brigar com o mundo para valer o direito do filho dela. A rede Cinépolis disse que lamenta o ocorrido e se dispôs a receber a Gisele e o filho dela, o João, como convidados. Cultura, lazer e turismo. Artista supera barreiras de síndrome e lança quadrinhos no Espírito Santo. O artista Sávio Moraes Cristofoletti foi diagnosticado com síndrome de Asperger aos 15 anos. A síndrome caracteriza o autismo e é identificada por dificuldade de interação social e comunicação verbal. Mas isso não impediu que o rapaz desenhasse mais de 300 quadrinhos, escrevesse livros e criasse jogos de tabuleiro. Ele lançou em Vitória 2 quadrinhos sobre as aventuras de Albert e Einstein. Muitos portadores da síndrome possuem QI acima da média e foco exagerado sobre algum assunto, como aviões ou robôs. Segundo a mãe de Sávio, João Moraes de Figueiredo, com o filho não é diferente. Ela conta que o filho tem um QI acima do normal e que tem fixação por desenho, pintura e artes. Por conta dos traços comportamentais de Asperger, como introversão e atos repetitivos, Sávio sofreu bullying e foi até agredido fisicamente na rua. Os quadrinhos lançados contam as aventuras de 2 personagens que, segundo Sávio, só sabem aprontar. O jovem explica que a dupla não leva a vida a sério. As capas receberam tratamento gráfico do quadrinista Fábio Turbay e dentro, os desenhos são em preto e branco para colorir. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Você tem deficiência e quer entrar no mercado de trabalho? Encaminhe o seu currículo e um laudo médico para a Agência Inclusão. O e-mail é o contato@agenciainclusão.com. Para mais informações, ligue 15 30 12 8681. 30 12 8681. Jornal Inclusão Brasil. O Jornal Inclusão fica por aqui. Você que quer entrar em contato com a gente, envie um e-mail para radiojornalinclusão@gmail.com. E se você tem deficiência e quer entrar no mercado de trabalho, envie um currículo para contato@portalinclusão.com. Obrigado pela sua audiência e tenha um bom dia. Bom dia para você e até o próximo programa. Termina aqui o Rádio Jornal Inclusão, um projeto de extensão universitária da Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade de Sorocaba, em parceria com a Rádio Cruzeiro FM e o Jornal Inclusão Brasil, sob responsabilidade da fisioterapeuta Dariene Rodrigues. Apresentação: Fernando Negrão Duarte e Natália Ponce. Reportagem: André Pacá, Jéssica Elias, Ingrid Gerevini e Rafael Eisinger, gravado nos estúdios da Universidade de Sorocaba, com técnica de Paulo César Queiroz e Jéssica Elias. Tenham todos um bom dia e até a próxima edição.